Saudações, terceirão. Falar um pouco e resolver exercícios envolvendo estequiometria e eletrólise. Estequiometria dos processos eletroquímicos, lá o módulo 112. Existem alguns números importantes, algumas constantes importantes que a gente vai abordar nesse tópico. Começar falando um pouco sobre elas e depois vou resolver os 3 exercícios de aplicação, lá do módulo 112, beleza? Primeiro, o Faraday, ele vai ser um dos primeiros cientistas a estabelecer uma relação quantitativa, né, entre a quantidade de corrente e as transformações químicas no processo de eletrólise. Tanto que existe uma constante bastante importante nessas contas que recebe no qual ele é homenageado. É importante a gente ter noção o valor da carga unitária de um elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 9 coulomb. E a partir desse valor, a gente consegue calcular a carga transportada por um mol de elétron. A gente pega a carga unitária de um elétron e multiplica por um mol, né, pelo valor de um mol, 6 vezes 10 a 23, a constante de Avogadro, e a gente obtém 96.500 coulomb, que isso também é um Faraday, é a constante de Faraday. E bora lá se jogar nos exercícios e vocês vão entendendo um pouco porque eu estou trazendo esses números. O exercício 1, ele diz o seguinte, em uma célula eletrolítica passa uma carga de 10 a menos 2 Faraday em 193 segundos. Quantos elétrons passam pelo circuito em cada segundo? Bom, eu achei esse um exercício mais de regra de 3, de matemática, do que exatamente de eletrólise, mas vamos lá, tá no material, bora resolver ele. Ele quer saber quantos elétrons passam pelo circuito em cada segundo. Então, a gente sabe que passa 10 a menos 2 Faraday em 193 segundos. Em 1 segundo vai passar X. X vai ser igual a 10 a menos 2 dividido por 193. Isso vai ser igual... vai dar aproximadamente 5,2 vezes 10 a menos 5 Faraday. Então, isso é a carga em Faraday que passa em 1 segundo, né? Então, a parte 1 do exercício, qual a carga em Faraday que passa em 1 segundo. Agora, vamos calcular o número de elétrons. Para calcular o número de elétrons, a gente vai fazer uma segunda regra de 3. Vamos para a parte 2 desse exercício. A gente vai dizer que 1 Faraday corresponde a 1 mol, né, de elétron, a 6 vezes 10 a 23 elétrons, a carga dessa quantidade de elétrons, e 5,2 vezes 10 a menos 5 Faraday corresponde a X. X vai ser igual a 5,2 vezes 10 a menos 5, vezes 6 vezes 10 a 23, dividido por 1. Então, isso vai ser igual a 5,2 vezes 6, vezes 10 a menos 5 vezes 10 a menos 23, isso vai dar vezes 10, vezes 10 a menos 18. Isso vai ser igual... subir aqui um pouquinho para todo mundo ver bem. 6,2 vezes 6 vai ser igual a 31,2 vezes 10 a menos 18. Colocando em notação científica, aqui vai diminuir.
3,12. Então, aqui... E ali a gente vai aumentar. Ah, perdão. Esse valor aqui, ó, é elevado a 18, é positivo. Vezes 10 elevado a 19 elétrons. Essa é a quantidade de elétrons que passa nessa cuba, quantidade que passa por segundo. Beleza? Agora vamos para o segundo exercício. Segundo exercício, um exercício do Enem, ele diz o seguinte: no processo de eletrodeposição da prata sobre uma peça metálica imersa em solução aquosa de nitrato de prata, circulou uma corrente de 2,3 ampere durante 7 minutos. Faça um esquema dessa eletrodeposição e determine a massa de prata depositada sobre a prata. Então, aqui está o esquema. Então, a peça metálica vai ser depositada aqui, ó, no cátodo. Aqui vai estar a peça metálica. Que aqui ele vai atrair os cátions Ag+, cátodo atrai cátion, e vai acontecer a eletrodeposição da prata. Então, a gente tem no cátodo, se você lembra lá do CRAL, assistiu os outros vídeos, o cátodo é onde ocorre a redução. Então, a gente tem Ag+, lá do nitrato de prata, Ag+ aquoso, ele vai receber um elétron e vai formar a prata metálica, que vai ser depositada aqui nessa prata. Perdão, na peça metálica, né? Ela vai ficar prateada. Uma coisa importante, ele dá aqui esses números, que vão ser muito importantes para a gente aqui nas contas. Então, a gente sabe que 1 mol de elétron deposita 1 mol de prata. Então, aqui ó, a gente pode colocar 1 mol de elétrons, que corresponde a uma carga de 96.500 coulomb, que é um Faraday, deposita 1 mol de prata, que corresponde a 108 gramas, aqui ó, da massa atômica da prata, beleza? E agora vamos, então uma parte já está resolvido. Agora vamos para as contas envolvendo a corrente. Ele quer saber durante 7 minutos a massa depositada. Você deve lembrar lá das aulas de física que corrente vai ser igual a carga dividido por tempo, a quantidade de carga que passa em função de um tempo. Outras coisas, é importante saber que aqui ó, é expresso em coulomb e aqui em segundo. Para a gente, é importante, a gente tem o valor da corrente, a gente tem essa corrente em ampere, 2,3 ampere, a gente tem esse tempo em minutos, 7 minutos, a gente tem que transformar ele, o que a gente quer calcular é a carga envolvida aí. Então, vamos isolar aqui a carga vai ser igual a I vezes T, e transformar 7 minutos em segundos, para isso 7 vezes 60, isso vai ser igual a 420 segundos. Então, aqui, ó, aqui foi a parte 1. Aqui é a parte 2, que a gente vai calcular essa carga envolvida. Então, isso vai ser igual a 2,3 ampere vezes 420 segundos. Isso vai ser igual a 966 coulomb.
E agora a gente vai para parte 3, que vai envolver a parte 1 e a parte 2. A gente vai fazer uma regra de 3. Subir aqui um pouquinho. Então, a gente tem que 96.500 coulomb deposita 108 gramas de prata. 966 coulomb deposita X. X vai ser igual 966 vezes 108 dividido por 96.500. Isso vai dar aproximadamente 1,08 gramas de prata. Então, é esse tipo de conta que interessa quando a gente fala de estequiometria da eletrólise. É saber com uma determinada corrente, uma corrente pré-estabelecida, por um determinado tempo, qual a massa aqui no caso da prata, do material que você consegue. É muito importante conseguir ter esse tipo de previsão, a realização dessas contas, tá bom? E agora a gente vai para o último exercício. Então, vamos lá. O jeitão de resolver esses exercícios é muito parecido. Aqui está falando sobre a eletrólise para reaproveitar materiais nos processos de reciclagem. Aqui fala do cobre. Aí fala, suponha que um processo de recuperação de cobre tenha sido eletrolizado uma solução de sulfato de cobre 2 durante 3 horas, empregando uma corrente de 10 amperes e quer saber a massa de cobre puro recomendado. Então, vamos lá. Parte 1. A gente vai aqui estabelecer as relações estequiométricas entre carga e massa. Aqui é importante saber sulfato de cobre, CuSO4. Aqui a gente está falando do cobre 2+, SO4 2-. Se você tem um sólido conhecimento de cátions e ânions, você vai saber aqui que está falando do cobre 2+, beleza? Por que isso é importante? Porque isso é essencial na resolução desse exercício. Eu tenho aqui cobre 2+, mais 2 elétrons para se obter o cobre metálico. Isso é essencial na resolução desse exercício, tá bom? Então, aqui eu sei que 2 mols de elétrons deposita 1 mol de cobre, ou seja, 2 vezes. Aqui ele não fala a constante de Faraday, mas a gente sabe que ela é 96.500 coulomb. É responsável pela deposição de 1 mol de cobre, que vai ser 73,5 gramas. Então, parte 1 concluída, a gente tem essa relação aqui. 2 vezes 96.500 coulomb, deposita 63,5 gramas. Agora, vamos para a parte 2, descobrir qual é a carga envolvida em 3 horas com uma corrente de 10 amperes. A gente sabe que corrente é a relação lá, a carga que passa em função do tempo. A gente sabe a corrente, a gente sabe o tempo, a gente quer isolar a carga. Carga vai ser igual corrente vezes o tempo. O valor dessa carga vai estar em coulomb, dessa corrente vai estar em ampere, e o tempo tem que estar em segundos. Então, a gente vai fazer uma transformação. 3 horas vai ser 3 vezes. Vamos lá, vamos usar a regra do caixote.
3 horas. Eu tenho que 1 hora são 60 minutos. E 1 minuto são 60 segundos. Vamos lá no corta, cortei hora com hora, cortei minuto com minuto, e eu multiplicando 3 vezes 60 vezes 60, eu vou ter esse valor em segundos. Bora lá. Aqui nas minhas contas, esse valor deu 10.800 segundos. Então, esse é o valor que a gente vai usar aqui para substituir. Então, a carga vai ser igual a 10 ampere, que é o valor da corrente, vezes 10.800 segundos. Então, a carga total vai ser igual a 108.000 coulomb. Fiz a parte 2, agora a partir da parte 2 e da parte 1, a gente pode calcular a parte 3, que consiste lá naquela nossa regra de 3 esperta. É o seguinte, eu sei que 2 vezes 96.500 coulomb, essa carga é capaz de depositar 73,5 gramas de cobre. Agora, 108. Opa, faltou um zero aqui, né? Trocar aqui esse S por um zero. Desculpa a falha. $108.000 vai ser X. X vai ser igual 108.000 vezes 63,5 dividido por 2 vezes 96.500. Colocar tudo entre parênteses. Isso vai ser igual, aqui nas minhas contas deu 35,5 gramas de cobre. Então, essa seria a massa de cobre puro que seria depositada após 3 horas de funcionamento da cuba eletrolítica, empregando uma corrente de 10 ampere. Então, é isso, gente. Os exercícios, eles são mais ou menos nesse jeitão. Então, passo 1, encontra as relações estequiométricas, né, entre a quantidade de carga e massa. Passo 2, encontrar a carga envolvida. Às vezes pode aparecer a corrente como incógnita. E depois relaciona esses valores, tá bom? Espero que vocês tenham acompanhado, espero que vocês estejam em casa e estejam bem. Bons estudos. Nos vemos nos nossos encontros semanais. Tchau, tchau.